Boa tarde a todos. Vamos esperar mais alguns minutinhos para a gente começar aqui o nosso webinar. Boa tarde, pessoal. Começaremos em breve. Bom, boa tarde, pessoal. Em benefício aqui dos que entraram pontualmente, né? A gente começa aqui o nosso webinar. Obrigada pela participação. O webinar do Pipe é referente aqui ao terceiro trimestre de 2022. Então, hoje a gente vai passar um update das investidas do fundo, né, momentos como o de hoje, de muita volatilidade, desafiador para a maioria dos gestores de renda variável, é fundamental essa proximidade com os investidores, então queria deixar o canal sempre aqui aberto, conosco. Hoje nós vamos aprofundar um pouco nas teses do fundo, mas qualquer dúvida que não seja endereçada aqui, por favor, não hesitem em mandar e-mail para o e-mail do Pipe, que é o pipe@patria.com, ou no meu próprio e-mail, carolina.medley@patria.com. E a ideia aqui do call é que seja o mais interativo possível, então vocês têm aqui também a opção do Q&A, então, por favor, podem mandar perguntas que a gente endereça aqui no final, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Carol Medley, eu sou responsável aqui pelo relacionamento com o investidor do fundo Patra Pipe, tá? O Flávio, também conhecido como Flavito, é o gestor do fundo desde o início da estratégia, em 2014. Antes de eu passar a palavra para o Flávio, eu só gostaria de ressaltar aqui, né, que o Patra é uma casa de investimentos alternativos, né? Então, o nosso DNA sempre foi um investimento no longo prazo, com horizonte de longo prazo, e com o Pipe não é diferente, né? A gente aplica a mesma filosofia do Private Equity, só que em empresas listadas em bolsa, né, que a gente busca gerar valor operacional nessas investidas, e com horizonte de longo prazo. Então, hoje o Patra tem aproximadamente 138 bilhões sob gestão de reais, né? E o Pipe é uma vertical muito importante aqui da casa, né, desde 2014. Então, com essa breve introdução, eu passo aqui a palavra para o Flavito para a gente começar aqui na atualização do fundo. Muito obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão aqui presentes para ouvir mais um trimestre de resultado das companhias e do fundo. É um prazer estar aqui com vocês. Por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que tenham ou dúvidas que tenham sobre o fundo, sobre as companhias, na medida do possível, tentar endereçá-las aqui. E vamos começar. Eu vou começar compartilhando com vocês uma apresentação. E falar sobre os resultados. Começando pelo portfólio, praticamente não tivemos variações de portfólio de um trimestre para o outro, nenhuma mudança nas participações nas companhias, tem mudanças relativas dos pesos das companhias no portfólio pela própria performance variável das companhias entre si.
desculpe, mas não tivemos nenhuma mudança, de portfólio ao longo do trimestre. Continuamos bastante otimistas com grande parte das companhias do portfólio. As que têm alguma dificuldade estão evoluindo positivamente, e mesmo em um ambiente conturbado como que a gente está vivendo pós-eleição, a gente acredita firmemente que as companhias têm capacidade de navegar em cenários os mais variados possíveis, com desafios grandes pela frente, sem dúvida nenhuma. Acho que ninguém é uma ilha, e certamente a incerteza que a gente vê hoje nos mercados e em toda a transição de governo é um desafio para qualquer negócio, para qualquer estratégia de investimento, mas a gente está muito confiante na gestão das companhias e nos projetos que vêm implementando ao longo desses últimos anos, que as tornam muito competitivas e muito capazes de navegar esses cenários, que a gente possa vir a ter no futuro. Então, passando um pouquinho para os fundamentos aqui do portfólio. Como eu falei, tem sido um ano positivo para a maioria das companhias. A gente vê aí azul na maior parte dos nossos investimentos, crescimento de receita, mesmo as empresas que ainda não estão dando lucro, como a CVC, que vem aí de uma recuperação muito forte pós-pandemia, já está gerando caixa, já está gerando EBITDA positivo. Então ela saiu no EBITDA negativo ano passado de mais de 200 milhões, já para um EBITDA positivo esse ano, e vem evoluindo trimestre a trimestre de maneira positiva. Por outro lado, os números de resultado e marcação a mercado, por assim dizer, das ações das companhias, em grande parte não reflete a evolução positiva que elas têm obtido nos seus negócios. Então a gente vê crescimento de receita, crescimento de EBITDA em várias teses do portfólio, e algumas delas não têm entregue ainda resultados nas suas ações. A gente já falou isso e repete continuamente aqui nos nossos webinars, que um dos fatores importantes da precificação de ativos de risco é a taxa base de juros. A gente está novamente vivendo um ambiente difícil de juros. A gente, pós-eleição, teve uma nova abertura de taxas de médio e longo prazo no Brasil, da ordem de mais de 1,5%. O efeito que isso tem nas ações é relevante. Torna-as mais baratas, não tem grandes efeitos nos fundamentos, mas tem um efeito no preço. Então faz com que estejam ainda mais atraentes para quem tem uma visão de longo prazo de investimento. Passando um pouquinho pela atribuição até o final de outubro, a gente praticamente está no mesmo lugar do último webinar. O fundo subiu, caiu, subiu de novo e voltou ao mesmo lugar. Alguma movimentação relativa, mas não muito relevante. Localiza andou um pouco mais positivamente. CVC caiu um pouquinho. A Alper caiu um pouquinho, apesar de ter entregue o melhor trimestre da história da companhia. Então, também não temos muitas novidades aí, exceto que depois de outubro, quando tivemos a eleição, estamos tendo, como mercado em geral, um mês bastante desafiador aí com a abertura de taxa de juros. Ainda é muito cedo para entender que caminho que a gente vai tomar do ponto de vista de precificação de ativos, né? Como é que o mercado vai se comportar, mas em relação à estratégia das companhias em si, acho que não tem grandes efeitos de curto prazo. A gente fica à disposição para aprofundar um pouco mais durante a discussão das teses, o que a gente pode ver de cenários possíveis aí vindo pela frente. Por último, ressaltando aqui a questão da taxa de juros, quer dizer, o nível de juros tem uma influência super importante da precificação, e a gente vê que, em geral, momentos em que os juros estão muito altos, são momentos em que o valuation das empresas é baixo e se transforma numa boa oportunidade de investimento. Na última vez a gente falou que a gente já tinha uma expectativa de queda de juros em algum momento do ano que vem. Essas expectativas mudaram depois da eleição, não a nossa necessariamente, mas a do mercado, né? O mercado já não precifica mais quedas e precifica inclusive uma possível alta de juros adicional. Esse é um dos motivos que tem causado um mercado bastante mais avesso ao risco nos últimos dias. Como isso vai se resolver, ninguém sabe, nós não sabemos. Acho que a incerteza tornou a volatilidade ainda maior. A gente pode aqui especular ao longo do tempo, mas acho que ainda temos que aguardar o desenvolvimento da evolução dos fatores políticos e econômicos aí
saber quem vai ser nossos ministros, como vai ser o novo governo, para então ter um pouco mais de visão aí pela frente. Então, acho que para nós também que não tentamos arbitrar ou ter visões macro e atuar em cima delas de forma muito ativa no portfólio, nosso foco é na geração de valor nas companhias, a gente continua fazendo aqui o que a gente sempre fez, focando 90% do nosso tempo nas empresas, nos negócios e torná-las mais competitivas e aptas a navegar os mais variados cenários que possam se apresentar. Então, sem mais delongas aqui, lembrando que nosso foco é longo prazo, a gente busca teses com 5 a 7 anos de prazo de desenvolvimento, e com oportunidades que possam dobrar ou triplicar o capital ao longo desse período de tempo. E a gente tem entregue isso ao longo do histórico do fundo. Os últimos 2 anos foram difíceis em função de algumas questões específicas com companhias que a gente já vem discutindo com vocês aqui nesses webinars, o caso da Tenda e o caso da Qualicorp. Felizmente a Tenda está indo muito bem do ponto de vista operacional e saindo aí a cada trimestre melhorando o econômico do negócio. Mas o fato é que nesse período aí de 8 anos a gente conseguiu mais do que dobrar o retorno do Bovespa e quase quadruplicar o retorno dos investidores que estão com a gente há mais tempo. Então a gente lembra, nunca tivemos um período de 5 anos negativo no fundo, e uma distribuição de retornos muito superior à de qualquer índice de mercado. A gente vai continuar buscando sempre no futuro, ao longo dos próximos anos, aplicar essa disciplina de investimentos, essa disciplina de gestão das companhias junto com nossos sócios para buscar manter esse retorno aí de pelo menos 20% nos investimentos que a gente busca. Entrando aqui nas teses, a última vez a gente falou de Unidas, agora a gente já fala de Localiza, né? É o primeiro trimestre aqui das companhias combinadas. A fusão foi efetuada em julho, dia 4 de julho elas começaram a negociar como Localiza, então a gente já tem o terceiro trimestre, já foi um trimestre integralmente de operações das companhias combinadas. E um trimestre bastante positivo, a gente vinha falando já no último webinar que o mercado, a disponibilidade de veículos para alocação no mercado vinha evoluindo de maneira positiva. Isso se tornou ainda mais positivo ao longo do trimestre. Hoje a gente tem uma disponibilidade de carros de entrada e de médio nível que não tinha nos últimos ano e meio. E as condições de compra estão muito melhores do que estavam recentemente. Então, a empresa realmente, a gente falava no último trimestre que a gente esperava uma aceleração de crescimento, e isso vem acontecendo. O gráfico da direita embaixo mostra claramente que a adição líquida de frota vem crescendo trimestre a trimestre e tende a acelerar ao longo dos próximos trimestres. Então, a gente está acompanhando muito de perto esse crescimento e vê uma oportunidade ímpar da companhia de acelerar fortemente o seu crescimento, que já vem ocorrendo e deve ocorrer de forma ainda mais relevante no ano de 2023. O resultado disso é um crescimento de receita da ordem de 40% ano sobre ano, e um crescimento ainda mais forte de EBITDA, da ordem de 59% no acumulado do ano. No negócio de renta-car, de 48% no negócio de frota, e o EBITDA de seminovos, que está extraordinariamente alto já há algum tempo, porque os preços de carros usados estão muito altos, tende a navegar ao longo dos próximos trimestres para o nível histórico de margens mais baixas, mas com volume muito maior. Então, esse ganho extraordinário, da ordem de 300 milhões de reais ao trimestre que a gente tem em termos de seminovos, tende a diminuir, mas vai ser compensado, e mais do que compensado, a gente acredita, por evoluções positivas no EBITDA do negócio principal da companhia, que é alugar carro, seja para frota, seja para a curto prazo renta-car. Então, a nossa expectativa é de uma estabilidade no retorno sobre capital investido, no spread do retorno de capital investido que a empresa tem sobre o custo de capital ao longo dos próximos anos, e um retorno bastante satisfatório em termos de resultado, principalmente nos próximos 2 a 3 anos, onde a gente captura a grande parte das sinergias que essa fusão
traz, tanto em termos de operações, quer dizer, a gente tem grandes ganhos para capturar na compra de veículos. A empresa combinada é a maior de longe compradora de veículos do país. A gente tem sinergias de manutenção muito relevantes para serem capturadas, sinergias de custo de capital e mesmo a alavancagem de algumas operações da Unidas e da Localiza, que em conjunto podem crescer ainda mais rápido. Então, a gente continua muito otimista. A ação está nos níveis mais baixos de valuation dos últimos anos. Tem uma sensibilidade bastante forte à taxa de juros, então isso também. Agora, talvez isso demore um pouco mais para se realizar, mas como eu falei, nosso horizonte é médio e longo prazo, então a gente acredita que isso vai ser capturado no momento adequado, no momento propício, e o operacional deve nos proporcionar aí um grande crescimento de resultados nos próximos anos, que se reflete, sem dúvida nenhuma, em algum momento no preço das ações e já vem se refletindo desde que a fusão ocorreu. Então, bastante otimistas, continua sendo o nosso maior investimento e deve continuar por algum tempo. A Tenda teve um trimestre muito difícil do ponto de vista contábil, provavelmente a gente tem uma grande confiança que esse foi o pior trimestre, foi cheio de não recorrentes, foram vários itens aqui que a gente está elencando aqui no resultado do trimestre contábil, que afetaram negativamente. A grande maioria deles não tem efeito caixa, são efeitos contábeis somente, muitos deles decorrentes de ainda um aumento relevante de custos, que ocorreu principalmente no segundo maior insumo da companhia, que é o concreto, e foi concentrado no mês de agosto. Para dar um exemplo para vocês, o efeito contábil disso no trimestre foi de 76 milhões de reais no resultado da companhia. O efeito caixa é só cerca de 3 a 4 milhões de reais, porque o contábil do setor é muito complexo, não vou ter aqui a audácia de explicar de forma leiga, mas basicamente a gente revê o orçamento de todas as obras até o final e aplica tudo de uma vez no próprio trimestre. Então, a gente aqui tem o efeito do futuro também. Então, os próximos trimestres já mostrarão a margem ajustada para esses aumentos de custo. A gente teve também alguns efeitos de ativos que a gente colocou à venda e que, portanto, adequou ao preço de mercado, eram ativos que eram de uso, terrenos e um precatório, que a gente recebeu e que a gente está vendendo dentro do nosso objetivo de melhorar a geração de caixa da companhia e desalavancar o balanço. E no fim das contas, se fosse olhar um resultado recorrente da companhia com os projetos que ela tem e está entregando no momento, essa margem seria perto de 25%, enquanto a margem bruta contábil do trimestre foi em 8%. E os resultados seriam bem melhores do que foram apresentados contabilmente. Mas como eu tenho dito e reafirmo aqui, águas passadas não movem moinhos, a gente está aqui ao longo dos últimos trimestres consumindo um legado negativo da companhia, de uma safra de margens baixas de 2021, onde os custos afetaram muito a companhia, e já vem construindo uma nova safra de lançamentos e de empreendimentos que tem uma margem muito superior. Essas margens antigas estão na faixa de 12% a 13%, margens brutas, as novas estão na faixa de 30% e atingiram 32% no mês de setembro. Então, 32%, quem tem acompanhado os nossos webcasts, era o que a gente se propunha a atingir no final de 2023. A gente conseguiu antecipar isso em mais de um ano. Então, a empresa já vem conseguindo repassar preço, vem conseguindo equacionar seus custos em linha com o que estava projetado, ou em boa parte muito perto do que estava projetado de inflação nos seus estudos de viabilidade e de lançamento de produtos, e isso faz com que a gente tenha uma confiança muito grande que ao longo dos próximos trimestres, conforme vão saindo do resultado os projetos antigos e predominando os projetos novos, a empresa tende a gravitar para essa margem bruta aí da ordem de 32 ou mais, se a gente continuar conseguindo e acreditamos que conseguimos ainda repassar um pouco mais de preço. Tem algumas mudanças ainda no programa
CVA, que deve voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida, com a volta do governo do PT, que ainda não tiveram efeito nos preços e que podem nos dar ainda uma capacidade de repassar preços de maneira significativa e que, portanto, fazem com que a expectativa nossa de gerar caixa significativo no ano que vem seja positiva, seja bastante assertiva, e é o que vem ocorrendo quando vocês olham o gráfico aqui embaixo à direita. A cada trimestre a gente vem melhorando a geração, ou o consumo, reduzindo o consumo recorrente de caixa, e a nossa expectativa é que no começo, em algum momento do começo para o meio de 2023, a gente já esteja gerando caixa positivo, desalavancando a companhia e preparando a empresa para voltar a crescer com margens bastante melhores do que estão hoje no nosso contábil. Então, acho que as coisas vêm evoluindo bastante positivamente na Tenda, tem desafios pela frente, sem dúvida nenhuma, como toda companhia, mas ela é uma das companhias que pode, eventualmente, se beneficiar de um novo governo do PT, um governo que historicamente demonstrou grande preocupação social e foi quem criou e fez grandes investimentos no programa de habitação popular. Então, eu diria que provavelmente o cenário é benigno para a companhia, tende a melhorar ainda mais nos próximos anos, e a gente está entregando, e o time está muito focado em entregar melhora de margens e geração de caixa, que é o que a gente imagina que ocorra contabilmente ao longo de 2023, já está ocorrendo do ponto de vista econômico. A gente já está vendendo com margens boas. O reconhecimento disso do ponto de vista contábil ocorre quando a gente constrói e entrega, e isso vai ocorrer ao longo do tempo. A gente ainda tem projetos antigos para fluir pelo balanço, cerca de 600 a 700, 600 milhões de reais, de quase 3 bilhões de vendas. Grande parte já foi, mais ou menos 70% do que a gente está receitando já é de projetos mais recentes, e conforme esses projetos de margem muito baixa saem, os projetos de margem alta predominam e a gente melhora bastante o resultado da companhia. Então, acho que o 2023 tende a ser um ano muito superior, muito melhor, tanto em termos de caixa quanto em termos de resultado contábil para a companhia. Falar um pouquinho também da CVC aqui, é outra que enfrentou dificuldades ao longo de 2020 a 22 20 a 21 pela pandemia, continua recuperando muito forte, o crescimento continua forte, na hora de 80% acumulado no ano, 35 anos sobre ano, nas reservas da empresa. Muito disso é fruto da própria recuperação do mercado. Eu tinha dito que esse crescimento tenderia a diminuir, obviamente, o crescimento histórico do setor é de 1,5 vezes o PIB nominal, isso dá algo como 12 a 15% ao ano. A gente vai gravitar para isso no médio prazo, mas ainda tem crescimento de altos duplos dígitos para correr, acreditamos, por um bom tempo. E eu volto àquele gráfico que acho que é super importante explicar o negócio da companhia, a margem de contribuição. Para cada real novo de receita que entra na empresa, 30% vai para pagar custo variável, 30 centavos, e 70 centavos vai para o resultado final da companhia, para o EBITDA da empresa, que ajuda a diluir os custos fixos. A gente já superou, já tem uma margem de contribuição, que é o que a gente chama acima dos custos fixos da empresa. Hoje a gente tem despesas financeiras altas na empresa, então isso está pagando juro, mas conforme a gente recebe e cresce receita, começa a gerar lucro final para a empresa e livre de imposto, como a gente está sujeito ao PERSE, que foi o plano de governo aprovado pelo Congresso, que nos dá isenção fiscal por 5 anos de impostos federais. Então, a gente está bastante confiante que a companhia rapidamente vai atingir, aí ao longo dos próximos trimestres, o break-even de lucro líquido e começar a gerar lucro em algum momento aqui do futuro próximo. Acho que vale ressaltar aqui grandes avanços que a gente teve nesse trimestre. A gente vem trabalhando nessas iniciativas de criação de valor há muito tempo, desde que a gente se envolveu na governança da companhia, junto com o management, com esse novo management que está aí desde abril de 2020, e vários desses projetos se tornaram entregas efetivas ao longo do terceiro tri. Então, foi um trimestre, assim, eu diria, transformacional para a CVC. A gente entregou o projeto Atlas, é o projeto de
de sistemas da nova plataforma tecnológica da companhia. Foram quase 2 anos de trabalho e foi finalmente implementado ao longo de outubro. Na verdade, acabou sendo feito no 4º trimestre, né, não foi no 3º, mas já está implementado em todas as lojas de franquia e lojas próprias da companhia, e é uma verdadeira revolução. Era uma empresa que usava sistemas muito antigos que prejudicavam a produtividade da venda, prejudicavam o cliente na hora de fechar o negócio, e o novo sistema é totalmente adequado à realidade, à necessidade da companhia, e isso deve já estar tendo um efeito muito importante na produtividade das lojas, na capacidade de vender para o cliente, multicanalidade, ele pode fechar negócios onde ele quiser. Isso está integrado com o motor de precificação, integrado com o motor de inteligência artificial, que dá uma maior eficiência ao nosso marketing, conversão de clientes. Então, realmente é um projeto, eu diria, transformacional para a companhia, e a gente vê, tem uma grande um otimismo que isso vai alavancar ainda mais as vendas diretas para o consumidor, que é o nosso B2C. Outro ponto muito importante, a gente lançou o Clube CVC, é o nosso programa de fidelidade. A gente já é o maior operador de fidelidade do Brasil no setor. A gente opera private labels, né? Opera como o motor de fidelidade de vários dos programas existentes no mercado, o IUP, do Itaú, o Esfera, o Livelo. E agora a gente lançou o próprio clube da CVC, ainda está em piloto, vai estar em piloto até o final do ano, mas é um programa muito importante que a gente vê para a recorrência do cliente, para poder trazer novas oportunidades aqui de capital de gestão de capital de giro para a companhia. E também a gente acredita que possa ser uma unidade de negócio que possa gerar resultados, lucro mesmo para o negócio, bastante importante ao longo dos anos. A gente espera que isso comece a alavancar ao longo de 2023, vai estar nas redes, muito provavelmente no primeiro trimestre de 2023, na venda ativa do programa, e vai ser bastante relevante aí também para a alavancagem dos negócios da companhia. Um terceiro evento muito importante foi também a instalação, junto com o novo sistema do Marketplace de crédito, que permite financiar o nosso cliente através de financeiras e bancos parceiros. Isso tira da CVC uma parte importante do risco de financiar clientes diretos e também permite que clientes que pagavam com boleto ou mesmo com cartão de crédito, onde a gente teria, se quisesse receber caixa e melhorar nosso perfil de capital de giro, teria que descontar, isso já vai direto para o financiador, a gente recebe as vendas à vista. Então, melhora muito também o perfil de capital de giro da companhia. Está sendo implementado agora também, já tem 3 parceiros nesse marketplace, e ele é uma grande ferramenta também para o cliente, porque ele permite vendas com prazos mais longos, até 24 meses, portanto, melhora potencialmente o ticket médio do cliente, ele pode comprar mais, pagando a mesma coisa por mês, e também melhora a capacidade a própria facilidade para as vendas das lojas franqueadas, dos produtos, e dá uma flexibilidade maior de meios de pagamento para o cliente, para o vendedor poder operar. Então, também é um outro evento aqui muito importante que a gente acredita que vai criar muito valor para a companhia. E, por último, a gente iniciou um novo projeto, depois de 2 anos investindo todo o CAPEX, todo o nosso investimento de tecnologia no front-end da companhia, quer dizer, na melhora da eficiência de vendas, integração, criação dessa multicanalidade, que é o futuro do negócio de turismo, a gente vira a bateria de investimentos para dentro de casa. A empresa ainda é uma empresa ineficiente operacionalmente, tem muita coisa feita manualmente, tem um custo, né, uma despesa administrativa muito alta, usa sistemas antigos ainda para dentro de casa, no back-office. Então, todo o nosso foco agora é melhorar a eficiência operacional interna da companhia. A gente contratou uma consultoria que está finalizando os estudos para direcionar esses investimentos, e a gente vê oportunidades muito relevantes de corte de despesas. Então, se por um lado a gente tem todo o nosso crescimento de receita que adiciona a contribuição
que dilui nosso custo fixo, né, como eu expliquei no nosso modelo de negócios, é a alavancagem operacional. Por outro lado, a gente também vai estar trabalhando do lado das despesas para reduzi-las ao longo do tempo, de maneira nominal mesmo, reduzir significativamente nossas despesas através do uso de tecnologia, melhora de processos e eficiência operacional. É um projeto super importante para o ano de 2023. Acredito que ainda gere frutos em 2023 e possa gerar grande parte dessa, alavancar efetivamente a nossa eficiência ao longo dos próximos anos. Então, muita coisa acontecendo, operacionalmente a empresa vem evoluindo muito positivamente. Em termos de resultados aqui, como a gente falou, o crescimento de 75% nas reservas aí, na receita do ano, 46% ano sobre ano, mais até do que o crescimento das próprias reservas, e um EBITDA bastante positivo no terceiro trimestre, até acima das nossas expectativas. Já estamos com margem EBITDA acima do que a gente tinha pré-pandemia. Quarto trimestre é o melhor trimestre do ano, é o trimestre das férias, onde grande parte das reservas ocorridas ao longo do semestre, especialmente agora que a gente está em Black Friday, são realizadas e, portanto, viram receita. Então, a gente espera um quarto trimestre é o melhor do ano, e uma continuidade do crescimento ao longo de 2023, que vai permitir a gente, como eu falei, melhorar a nossa geração de caixa e também trabalhar nosso endividamento líquido aqui. A gente tem um trabalho importante agora, né, no refinanciamento, né, dessa dívida nossa, que uma parte vence o ano que vem, então a gente está trabalhando ativamente nisso, alongar o perfil da dívida e gerar caixa operacional de forma recorrente, sustentável e relevante. A Alper teve também o trimestre recorde, o melhor trimestre da história da companhia, desde que a gente está lá, um crescimento de quase 100% na receita da companhia. Ela integrou a maior aquisição da história da companhia, a Almeida e Budóia. Ela passou a integrar os resultados da Alper no mês de agosto, e após a integração, a gente teve uma grata surpresa de que o resultado já da Almeida e Budóia dentro da Alper foi melhor do que a gente esperava, foi quase 2,5 vezes acima do que a gente estava budgetando. Então, surpresas positivas, muito bacana o que está correndo lá na empresa, um crescimento acelerando, o nosso EBITDA também crescendo muito fortemente, mais do que dobrando ao longo dos últimos 12 meses, e uma produtividade muito alta. Acho que o principal fator é ter muito mais receita com um número de funcionários crescendo muito pouco, desde essa integração. Vamos continuar nosso trabalho lá de aquisições e de crescimento orgânico. Uma parte desse crescimento, cerca de 40% do crescimento, vem do orgânico mesmo, das nossas atividades atuais, e perto da metade, um pouco mais, vem vindo de aquisições. Vamos continuar seguindo nessa toada aí de consolidar o mercado de corretagem e benefícios, melhorando as margens do negócio, cada vez em negócios com maior valor agregado, um time que está executando maravilhosamente bem. E a ação uma hora vai reconhecer isso, né? As ações estão, a gente mais do que dobrou o tamanho da empresa, né? A gente fazia 55 mais dobrou a produtividade da companhia ao longo desses 2 anos, multiplicou por 2,5 vezes a receita da empresa nesse período, e a ação está perto do preço que a gente comprou lá em 2020, no meio da pandemia. Então, uma oportunidade ímpar aí para continuar crescendo, e a ação está de graça, como boa parte do nosso portfólio aqui. Finalizando as últimas teses aqui, o Ultra já tem mostrado, como eu falei na última vez, no último webinar, os resultados operacionais na Ipiranga. A gente optou aqui por mostrar as margens de EBITDA por metro cúbico dos últimos 12 meses para tirar a volatilidade de trimestre a trimestre. A gente tinha tido um resultado muito forte, muito acima até do normal no segundo TRI. O terceiro TRI teve queda de preços de diesel e de combustível. O resultado cai, porque tem uma marcação para baixo do estoque. Essa volatilidade de trimestre a trimestre é enorme mesmo, não dá para fugir disso, é parte do jogo. Mas o importante é ver a tendência de longo prazo. A gente teve um vale aí de resultados em 2021 que vem melhorando
continuamente buscando a eficiência que a gente tinha lá atrás, antes da pandemia. E já estamos chegando lá e vamos superar com certeza. Acho que o trabalho que o Lutz e a equipe dele estão fazendo nas companhias do portfólio da Ultra é excepcional. No mesmo trimestre, a Ultragaz teve o seu melhor resultado da história também, mais de 700 reais de EBITDA por tonelada de gás distribuído. Isso é quase o dobro do que fazia no ano passado. E a Ultracargo também vem crescendo e melhorando suas margens. A margem da companhia saiu de 55% margem EBITDA no ano passado para mais de 60% esse ano. E está investindo fortemente no crescimento. Então a empresa vem muito bem. Esse trimestre, como eu falei, foi afetado pela queda de preços de combustíveis, mas foi bem melhor do que o mercado esperava, tanto que a ação até segurou bastante bem com essa queda de mercado aí. E a gente caminha para um cenário muito benigno, né, no mercado que a empresa está atuando, onde as grandes empresas, ela, Raízen e a antiga BR, né, deu branco aqui, Vibra. Vibra, eu estava com a Vitra na cabeça, a Vibra tem uma vantagem competitiva muito grande em relação às companhias menores, pela própria dinâmica hoje do mercado de combustíveis, que está dificultando muito as importações e a competição predatória. Então a gente vê aí alguns anos muito positivos para o segmento, uh, e, e isso acoplado aí à evolução positiva operacional que a companhia vem tendo nesse processo de melhora contínua, a gente vê um futuro bastante interessante. Eu estava hoje fazendo alguns cálculos aqui, a empresa está negociando os múltiplos mais baixos da história, cerca de 9 vezes o lucro passado e 4 vezes e meia EBITDA. Era uma empresa que sempre negociou aqui, pelo menos 15 a 20 vezes lucro e pelo menos 11 a 12 vezes EBITDA. Então, está menos da metade dos valuations históricos. E, como eu falei, tem mostrado aqui numa tendência muito positiva de resultados. Por último, a Qualicorp. A Qualicorp tem sido o grande desafio do portfólio, continua sendo. O terceiro trimestre é o mais difícil sempre, porque é o trimestre do reajuste, quando a gente tem os reajustes da maior parte dos planos. Então, é onde o churn cresce, a perda de vidas aumenta. A gente teve o maior churn da história da companhia, um aumento de quase 30% em média em vários dos planos da companhia. Isso teve uma perda líquida de clientes. A gente não vê isso no curto prazo revertendo, é uma questão até sistêmica, o mercado inteiro está sofrendo com inflação alta, mas os planos de ação da companhia para melhorar isso a longo prazo, acredito que possam eventualmente começar a dar resultado, se a gente se tivermos uma estabilização aí de custos médicos e maior eficiência na operação comercial da companhia. Uma parte importante disso depende de uma força interna de trabalho que foi criada já há mais de um ano atrás e que vem ganhando eficiência ao longo do tempo. Ainda um custo alto, o custo de aquisição de clientes ainda alto, mais alto do que o histórico, mas uma qualidade de carteira melhor. Então, conforme essa carteira se torna mais relevante, ela tem uma vida útil mais longa, um LTV que a gente chama mais longo, isso tende a diminuir o churn, mas demora algum tempo e os efeitos de curto prazo têm se sobreposto aos potenciais efeitos positivos de longo prazo que a gente possa vir a, a conseguir na companhia com essas evoluções operacionais aí comerciais. Então, ainda é muito difícil o cenário para a companhia. A receita sobe porque teve aumento de preços, mas o lucro continua estável aí. O EBITDA na faixa de 180, 200 milhões, não vemos crescimento ainda acontecendo. Então, ela está precificada para queda de resultados no longo prazo. Qualquer surpresa positiva tende a ser muito positiva para as ações da companhia, mas o futuro dirá se os esforços que têm sido feitos vão surtir efeitos. A gente está muito próximo lá tentando ajudar e trabalhar para que isso ocorra. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para
tentei fazer em menos de 45 minutos para sobrar tempo aqui para a gente poder responder perguntas, ouvir dúvidas de vocês e fico à disposição aqui para aprofundar no que for possível nas companhias do portfólio ou mesmo outras dúvidas que vocês possam vir a ter. Obrigada, Flavito. Em relação a Q&A, a gente teve até uma pergunta, no começo da apresentação para a gente abordar, tanto sobre o CFO da Qualicorp, que é bastante recente aqui na companhia, né, e ações para melhorar a lucratividade da empresa. Não sei se você quer abordar mais alguma coisa, porque isso foi antes da gente falar da companhia, mas essa foi a pergunta que a gente teve aqui no Q&A. Bom, a troca de CFO foi, eu diria, não vou dizer negativa nem positiva, trocou um bom CFO por outro bom CFO, que já tem um histórico forte e uma proximidade grande com o Grupo Dor, então acho que é mais do mesmo, não muda muita coisa na companhia. Em termos de ações, as ações foram tomadas e vêm sendo refinadas ao longo do tempo. O ambiente é muito, muito desafiador. A maioria das companhias do setor, ou a grande maioria do setor, vem sofrendo com alto custo e churn. Não é um desafio fácil de se sair. O mercado é muito competitivo. E a gente começa a ver alguns resultados em retenção de clientes, a gente começa a ver alguns resultados em melhora das carteiras de maior valor, carteiras que têm mais prazo de manutenção, mas ainda assim o efeito disso demora para aparecer. Então é difícil prever quando isso ocorra. Por enquanto a gente está observando e, e tentando trabalhar no conselho muito de perto. A gestão está muito empenhada nisso, mas os resultados não estão vindo. Então, uma parte disso é circunstancial, uma grande parte, eu acredito, e outra parte ainda é a efetiva dificuldade de que isso realmente apareça do ponto de vista de produtividade, porque é uma carteira muito grande, a gente vê melhora em pedaços, em partes da carteira, e tem partes que ainda estão sofrendo bastante. Normalmente a carteira de ticket baixo tem um churn muito mais alto, é onde a gente está perdendo mais cliente. E a gente tem adicionado carteira de qualidade que vai suprindo isso ao longo do tempo, mas demora bastante para isso aparecer de forma mais estruturada. E o churn tem sido mais alto do que a gente espera. Então, as adições que têm sido feitas na carteira não são suficientes para, quer dizer, a venda bruta não está sendo suficiente para compensar a saída. Acho que o que ameniza isso é que a carteira que está ficando e a que está entrando, em boa parte, ela é melhor do que a que está saindo, tanto em termos de prazo quanto em termos de potencial margem, né? Quanto que ela deixa para a companhia ao longo do tempo que ela está, que o cliente está na companhia. Então, a gente vê uma possível estabilização e melhora ao longo do tempo. Acho que é isso que eu posso falar no momento. Por enquanto, acho que é isso, Flavito. Como eu comentei assim no início do call, a gente está super aberto para endereçar eventuais dúvidas. O webinar é uma das formas aqui da gente falar, tanto eu quanto o Flávio, né, com os investidores de uma forma entrando com maior profundidade aqui nas empresas, mas isso não se limita ao webinar. A gente está super à disposição para calls. A gente está adorando receber os investidores aqui, né, depois desse período de pandemia, Pessoalmente, pessoalmente, exatamente. Então, a gente está super à disposição, canal aberto, e fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta e sugestões também. muito bem. Bom, agradecemos a presença, a participação de todos e, como a Carol falou, sempre à disposição aqui para aprofundar com vocês o que quiserem das companhias, na medida, obviamente, do que a gente possa falar, que sejam informações públicas e que estejam disponíveis, a gente está à disposição para falar com vocês. Muito obrigado e estamos Uma ótima bastante sexta-feira. otimistas e uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigada, gente.